Bom dia, pessoal. Bom dia, Rose. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês aí. Agradecer a oportunidade da Azug. A gente sabe que o ideal de um momento desse seria um momento presencial, mas, né, dadas as circunstâncias, felizmente a gente tem os meios eletrônicos para nos ajudar. Sigamos por aqui tudo bem comigo, com a minha família. Espero que com todos vocês aí, tanto Rose quanto as pessoas que estão participando. Espero que com todos vocês e suas famílias esteja tudo bem. Momento difícil, mas que a gente acaba de uma forma ou de outra, como sempre, né? A gente acaba superando, tá? Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela com vocês e aí, quando começar a aparecer, eu gostaria que vocês só me sinalizassem, tá? Para que a gente possa dar seguimento. Tá aparecendo, Gil? Legal. Então eu vou jogar para cá. Deixa eu só ajustar aqui. Já conseguem ver a apresentação? Perdão. Conseguem ver a apresentação, Rose? Sim, agora sim. Legal. Bom, então, pessoal, eu já vou me apresentar. Meu nome é Gil Leles Rodrigues, eu sou sócio da Dux Innovation, sou técnico em segurança do trabalho, fui técnico em segurança do trabalho, melhor dizendo, né, já que não pratico mais essa profissão desde bastante tempo, desde que eu migrei para SAP, para sistemas. Fui consultor do módulo SAP EHS de 2005 a 2014, então durante aí 10 anos atuando com o SAP EHS, e sou o idealizador, um dos idealizadores da solução GNU SST, tá? Essa solução, então, que é o foco da nossa conversa, solução para gestão dos processos de saúde e segurança do trabalho integrados à plataforma SAP. Então, é uma solução dedicada a clientes SAP, tá joia? Aqui uma breve agenda, deixa eu tentar ocultar essa faixinha aqui da frente. A gente vai falar rapidamente quem é a Dux, o que é a solução GNU, o ponto alto da solução, que são as interfaces do SAP, né? As interfaces da solução com o SAP. Falar aqui das principais funcionalidades. Uma navegação estática, que nada mais é do que prints de tela da solução. Eu não coloquei muitos prints aqui, até para não ficar um troço maçante para vocês. Se a gente tiver tempo, a gente tem um tempo curto aí de 50 minutos, mas se a gente tiver tempo ao final da apresentação, a gente pode dar uma navegada pela solução. Então, estou com um ambiente aqui de navegação, de demonstração pronto para, se a gente tiver tempo, a gente navegar. É claro que eu pretendo deixar um tempo aí final, como a Rose disse, para a gente abrir perguntas aí, caso vocês tenham perguntas, senão a gente entra e dá uma navegada, tá? Os principais clientes da solução, e aí no final essa abertura para perguntas, tá? Bom, então, a Dux é uma consultoria SAP com mais de 15 anos de experiência, tá? De existência, melhor dizendo. A Dux existia inicialmente como um parceiro de implantação SAP, de serviços SAP, desenvolvimento de modo geral, e parceria na implantação do SAP HIS. Então, é uma consultoria que tem bastante experiência em desenvolvimentos no ambiente SAP, ABAP, WebGIMPRO, HANA mais recentemente, né, Fiori. Larga experiência no SAP HIS, como eu disse para vocês, desde 2004, nós somos um dos primeiros a iniciar com a implantação do SAP HIS, que é o equivalente ao GNU dentro do próprio SAP. Só que nos últimos 5 anos, então, a gente decidiu focar mais na área de SST, justamente porque a gente, ao longo desses 10 anos, a gente sente que falta uma localização da solução EHIS, do SAP EHIS, né? Então, a gente decidiu, dentro de uma parceria com a própria SAP, vou falar um pouquinho disso para vocês mais adiante, a gente decidiu focar em saúde e segurança do trabalho, saindo um pouco da nossa atuação nas demais frentes que a gente tinha com a SAP. Por conta disso, a gente se tornou parceiro das principais consultorias de HCM do Brasil, né?
Normalmente, os processos de SST, eles estão dentro da área do setor de recursos humanos, né, na grande maioria dos casos. Então, normalmente, um projeto de SST, ele vem acompanhado de um projeto de HCM, de RH. Por conta disso, a gente firmou parceria com as principais consultorias de SAP HCM. Nós não fazemos SAP HCM, os nossos parceiros fazem, a gente faz a parte de SST. Tem aí o site da Dux para que vocês possam depois consultar para ter mais informações. Vale falar também, né, a gente não vai conseguir entrar muito no detalhe aqui por conta do tempo em si, mas eu vou ficar, a gente fica à disposição de vocês no final para a gente poder fazer uma marcação de algum outro fórum mais dedicado, onde a gente possa ter mais tempo e aprofundar em eventuais pontos que a gente não passe aqui. Sobre a solução, então, foi desenvolvida pela Dux em parceria com a SAP. Então, a SAP, lá em 2015, ela, com a chegada do SAP HANA, ela lançou um programa de parceria para aquelas empresas parceiras, consultorias parceiras que quisessem apresentar alguma solução inovadora dentro da plataforma HANA. E como nós éramos, então, tínhamos essa atuação forte junto ao EHS, e a gente sabia que o EHS não tinha a localização Brasil, a gente decidiu, então, trazer uma solução para preencher aí esse gap de solução localizada para a SST, né? Então, é uma solução integrada ao SAP HCM, ao SuccessFactors e ao MM, né? MM, poxa, mas o que tem a ver HCM com MM? MM, a gente está aqui falando da questão de EPIs, né? EPI é um material dentro do SAP, por isso que a gente tem integração com MM, lá na frente vou falar um pouquinho disso para vocês. Desenvolvida por especialistas SAP, né? Então é uma solução que foi desenvolvida por pessoas que conhecem SAP. E eu falo isso aqui, me parece meio óbvio, mas a gente tem os nossos principais concorrentes, soluções de mercado, que também se integram ao SAP. Essas integrações, elas não são feitas pelas próprias soluções, então são contratadas consultorias que têm o know-how SAP para fazer a parte de integração. No nosso caso, não, né? Todo o desenvolvimento da solução, ele é feito e sustentado por nós, que temos esse conhecimento prévio de SAP, tá? É uma solução 100% cloud, banco de dados HANA, servidor Amazon, né? Então até recomendação da SAP, né? Um servidor de alta confiabilidade, servidor conhecido no mercado, então nós utilizamos aí de acordo com as recomendações da SAP. A interface é amigável para o usuário, eu não sei se alguém de vocês aí atualmente, nas suas respectivas empresas, trabalham com o SAP HIS, ou SAP de modo geral. Hoje a gente já está indo mais para os SuccessFactors, mas vocês devem concordar comigo que a carinha azul lá do SAP não é das mais amigáveis, né? Então é uma interface muito mais amigável para o usuário. Uma rápida implantação baseada na metodologia Activate, então de 8 a 12 semanas a gente faz a implantação. A gente tem um case que foi feito em 8 semanas, eu vou falar um pouquinho disso para vocês mais adiante, né? Mas na média eu diria 12 semanas, 3 meses é um tempo bastante seguro para fazer a implantação, portanto bastante rápido. Um baixo custo de aquisição e de manutenção, né? Por se tratar de uma solução SAP, vocês vão acabar percebendo que o custo é bastante atrativo de manutenção e de aquisição. E-social, né? Isso aqui é um diferencial nosso também, que é a questão do e-social. Além de ser via mensageria SAP, ele tem a garantia vitalícia, né? Então, a gente sabe que o e-social vem desde 2013 aí, batendo a porta e sempre com mudanças. Muitas empresas investem e reinvestem por conta dessas mudanças. No nosso caso, todas as mudanças eventuais que já existiram e que venham a existir, a gente está com a mais recente, uma mudança, tudo isso sem custo adicional é garantido dentro do produto, tá? E a questão da mensageria SAP, também nossos concorrentes não utilizam, via de regra, a mensageria SAP. No nosso caso, toda a informação vai para o SAP e é o SAP que manda para o ambiente do governo, tá? Então, todo esse controle dos dados, ele sai via SAP, como os demais eventos de RH, por exemplo, a gente pode falar um pouquinho disso mais adiante. Solução de helpdesk, nós temos então uma solução integrada, embarcada dentro da própria ferramenta, né? Então, se você, uma vez que a gente faz a entrada em produção, a gente passa a fazer o acompanhamento, a sustentação junto com vocês, tem uma solução própria de helpdesk com atendimento de SLA dentro da ferramenta.
E as releases periódicas, né? A gente tem, então, semestralmente, a gente busca fazer liberação de novas funcionalidades, de melhorias dentro da solução. Eu coloquei aqui o aplicativo entre parênteses, porque é a melhoria que a gente tem prevista agora para o segundo semestre. Então, a gente quer começar a migrar funcionalidades que a gente tem no desktop para o aplicativo móvel, né? Então, para facilitar o trabalho, principalmente aquelas atividades que muitas vezes são feitas em campo, não são feitas dentro de um escritório. Então, o aplicativo ele vai vir para dar essa ajuda para o pessoal de campo, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de interfaces, tá? Eu separei essa interface em 2 slides. Então, esse que vocês estão vendo aqui é o específico que trata de interfaces com SuccessFactors, tá? Se a sua empresa não usa SuccessFactors, talvez esse slide aqui não faça sentido para você, o próximo vai fazer, tá? Mas a gente tem aqui, essas são as nossas interfaces, então, com o Success, né? Então, quando você pensa lá numa criação de posição, que ela é feita lá dentro do SuccessFactors, no EC, no Employee Central, essa posição, ela, uma vez criada, que passa-se por todo o processo, ela cai no SAP, e do SAP ela vem para o GNU automaticamente e em tempo real, tá? É importante a gente falar disso, que tem que rodar um job, tem que esperar 30 minutos para poder aparecer. Não, em tempo real. Criou, deu o comando de criação no Success, ela cai automaticamente no SAP, cai automaticamente no GNU, tá? Criação de GHE, né? Então, a gente, para as empresas, de novo, que utilizam Success, o processo de criação de posição, dentro desse processo, não existe a possibilidade de você já vincular essa posição com o GHE, né? E isso é uma atividade essencial para a área de segurança, porque é preciso saber qual que é o ambiente de risco que esse colaborador, que essa posição vai ser alocada para que alguém venha ocupar, para que o sistema conheça riscos, exames, etc., né? Então, a gente está antecipando, levando essa etapa de criação de GHE lá para dentro do Success, né? Então, uma vez que um GHE é criado no GNU, ele já é colocado lá para o SuccessFactors, para que no momento que eu estiver criando uma posição, eu já consiga dizer, olha, essa posição vai estar vinculada nesse GHE. Assim como eu vinculo posição com área de RH, sub-área de RH, eu vou vincular também já a posição com GHE diretamente dentro do SuccessFactors. A criação do candidato, que nasce lá dentro do SuccessFactors também, no módulo de recruiting, a mesma coisa, um candidato criado lá, ele vai cair dentro de uma etapa, um dos steps do processo de recrutamento vai ser o exame médico admissional, ele vem diretamente para o GNU. Vejam que, tanto na criação de GHE como de candidato, não tem SAP aqui, então é do GNU direto do Success direto para o GNU, ou do GNU direto para o Success, conforme for a via de direção aqui, tá? Então, a criação do candidato, esse candidato vem do Success, cai no GNU, aí entra aqui a etapa de processo do exame admissional, onde a área de saúde faz agendamento, o médico faz o atendimento, e o candidato estando apto, quando o médico diz que o candidato está apto, volta essa informação lá para o recruiting dar andamento no processo de recrutamento, né? Então, se essa pessoa está apta, ela vai naturalmente sair do processo, se ela está inapta, ela vai naturalmente sair do processo de recrutamento, mas se ela estiver apta, não precisa ter aquela coisa de e-mail ou telefone, toda a comunicação ela vai acontecer aqui em tempo real, através da interface que funciona aqui nessa direção. A admissão do funcionário em si, que acontece lá dentro do Success, aqui sim vai para o SAP e cai no GNU, também em tempo real, e algumas outras interfaces aqui de deficiência, né, PCD, que nasce no GNU durante um atendimento médico e vai para o Success e depois para o SAP, Infotipo 4. Estabilidade, no caso de saúde e segurança, as estabilidades aí são as de CIPA, candidato e membro eleito, além de acidente, B91, então sai do GNU, vai para o Success, vai para o 598, lá no SAP, Infotipo. Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial também nascem no GNU, vão para o Success, e o Success faz ela descer para o SAP, Infotipos 14 e 16, tá? Então, essas são as interfaces com o SAP, com o SuccessFactors, e aqui sim as interfaces com o SAP. Então, se vocês olharem, as interfaces são as mesmas, basicamente, porém a gente já não tem mais aqui o Success no meio, é o SAP mandando direto para o GNU, ou o GNU mandando direto para o SAP. Então, a mesma coisa, a criação de posição, a criação de candidato, a admissão de um funcionário. Aqui a gente acrescentou ausência, né? Ausência, a gente não fala de ausência lá no Success, porque não manda-se ausências
para o Success, mas aqui a gente manda a ausência do GNU para o SAP. Então, o colaborador que trouxe um atestado, ele vai entregar aquele atestado na área de saúde, ou enfim, onde a empresa tenha decidido em processo onde esse atestado é entregue, ele é lançado pelo GNU, e o GNU manda essa informação lá para o SAP, infotipo 2001, e 82. 82 que é o infotipo standard complementar ao 2001, né? Tem algumas empresas que usam algum infotipo Z, 9, alguma coisa, que a gente também faz comunicar, tá? Mas por padrão ele comunica-se com 2001 e com 82. As demais interfaces aqui, a mesma coisa, deficiência, estabilidade, insalubridade, e acrescentei uma a mais aqui, que é a reserva e baixa de reserva de EPI, que a integração é com o SAP MM, que a gente havia falado lá no início, né? Então, essa é a integração com o SAP MM, o EPI ele é solicitado ou feita a reserva pelo GNU, o GNU faz o disparo da reserva para o SAP, e depois, quando esse EPI for ser entregue efetivamente, o almoxarifado pelo GNU faz a baixa da reserva, que faz a baixa lá no SAP, tá? Então, esse processo integrado. Então, o GNU ele faz tanto a gestão da entrega, como a gestão do estoque, trabalhando com o SAP via integração, via interface. Bom, é importante, se vocês tiverem aí, esses são os principais pontos aí de dúvidas, muitas vezes, poxa, como é que funciona, tempo real, demorado, enfim, se vocês tiverem dúvidas e forem anotando, eu nesse momento não vejo o chat, porque eu estou focado aqui no slide, mas vocês podem anotar e fazer referência aí a algum dos slides para a gente poder voltar no final, tá? Aqui as principais funcionalidades, tá? Então eu peguei aqui tópicos bastante abrangentes, não tem como entrar no detalhe de cada um deles, mas que é para dar para vocês uma ideia de quais processos são atendidos, né? Então, o GHE é o coração, né? A gente costuma dizer que o GHE é o coração, é a base de tudo dentro do SST, a partir dali que muitas outras coisas acontecem, né? Então é a partir dos riscos que eu consigo saber exames, que eu consigo saber quais EPIs fornecer, dentre outros processos aí que são dependentes desse processo de GHE. Inspeções de segurança, né? Então, todo tipo de inspeção de segurança que a empresa possa querer fazer, a inspeção de terceiros, de veículos de terceiros, inspeção própria, inspeção comportamental nos colaboradores, enfim, todo tipo de inspeção ele vai permitir você, de maneira flexível, customizar, né, criar os seus próprios questionários, as suas próprias inspeções e executá-las em campo. O processo de CIPA, né, com a votação eletrônica, né, votação online, então não precisa de papelzinho de urna. É claro que se vocês trabalham com urna, porque o sindicato não aceita e não tem muito o que fazer, mas para os lugares onde o sindicato aceita a urna eletrônica, o sistema possui essa característica. A gestão de terceiros, né, mapa de riscos, ergonomia, gestão de terceiros, toda a parte documental e de treinamento dos terceiros, né, dos colaboradores das empresas terceiras. Mapa de risco de acordo com a NR15, então vai mostrar lá risco, pequeno, médio e grande, você vai conseguir colocar a imagem, a planta baixa do local, exatamente como pede lá a NR5, tá? A ergonomia, gerando o laudo ergonômico, né, alinhado com a NR17, análise preliminar de risco, o EPI, nós falamos ali, né, a questão da entrega de EPI, e aqui no GNU a gente tem a possibilidade de fazer o controle através de biometria, tá? Além da assinatura física, que esse é o padrão, a gente tem a possibilidade de fazê-lo com senha também, senha pessoal, ou com a biometria, que é o mais aceito, já que a senha tem aí problemas de fraude, esse tipo de coisa, a biometria é bem mais aceita. Acidentes e incidentes, toda a gestão de acidentes e incidentes da empresa, com acompanhamento de ações, né? Então, dentro de vários processos dentro do sistema, permite vocês, tanto a área de saúde quanto a área de segurança, criarem ações, e essas ações podem ser acompanhadas no único painel, para facilitar. As ações utilizam a metodologia 5W2H, que é uma metodologia bastante conhecida, principalmente dentro da área de segurança, mas é uma ação que você diz, isso precisa fazer isso, tal pessoa vai fazer isso, tem que ser feito em tal período de tempo, criticidade, prioridade, prazos responsáveis, esse tipo de coisa, tá? O processo padrão de ações de SST. O controle da brigada de emergência, espaços confinados, né? Então posso fazer todo o inventário dos meus espaços confinados, e depois as minhas PETs, que são as permissões de entrada e trabalho, toda vez que eu precisar fazer alguma atividade naquele espaço confinado, eu faço esse registro através da PET. A ordem de serviço, né, dando a ciência ao colaborador
dos riscos, das atividades que vai desempenhar, dos riscos que vai estar exposto, do tipo de EPI, dos EPIs que vai precisar utilizar, né, de acordo com a NR1. Treinamentos, né, até pouco tempo treinamentos era um evento do E-Social, deixou de ser aqui na última versão, agora que vai para setembro, mas era um evento dentro de SST. Mesmo não sendo mais, ainda assim vocês vão conseguir fazer toda a gestão de treinamentos dos colaboradores. Né? Todo mundo que tiver trabalho em altura tem que fazer o treinamento de trabalho em altura, né, por exemplo. Então o sistema ele mapeia, ele reconhece todas as pessoas que têm essa exposição lá no GHE de trabalho em altura e já gera a pendência de treinamento para regularização. Exames, anamnese ocupacional, que seria o questionário médico totalmente configurável, né? Os atendimentos médicos, não somente os ocupacionais, mas o sistema permite atendimentos assistenciais, não somente atendimentos médicos, atendimentos de enfermagem também, né? Então, o colaborador que chega no ambulatório com alguma queixa não tão importante ali, a própria área de saúde, a área de enfermagem já consegue dar um primeiro atendimento ali e avaliar se há necessidade de envolver médico ou não, né? Planejamento de exames, né? Principalmente aqui a questão de periódicos, preciso planejar os meus periódicos, posso fazer isso com 1 mês de antecedência, 2 meses, o tempo que eu quiser de antecedência, o sistema vai fazer esse agendamento, consigo fazer um agendamento massivo, né? Tenho 100 pessoas aqui para fazer periódico, ele, além de poder fazer massivo, ele aloca automaticamente nos horários disponíveis nas agendas dos médicos, né? Além de horários, permite fazer agendamento por ordem de chegada, se você não tiver uma rotina de agenda muito regular e preferir trabalhar com ordem de chegada, o sistema também permite trabalhar dessa maneira. A gestão de absenteísmo aqui, né, que a gente está falando dos atestados médicos, né, então todos os atestados, os tipos, os motivos de ausência, para se extrair, né, indicadores, quais os principais motivos, quais os meus principais setores, né, onde eu estou tendo mais ausência, qual que é o meu turno de trabalho, tenho 3 turnos aqui, o meu turno da noite é o turno que mais tem ausência, poxa, por que será que eu tenho no turno da noite? Então, tudo isso ele vai te permitir através do lançamento dessa informação e depois a extração através de relatório. A gestão de afastados, né, que aí a gente já está falando daqueles que vão para o INSS, afastados de INSS. O controle de estabilidades aqui, a gente estava falando de CIPA ali atrás e de acidente, então o sistema, no momento que você faz a criação de uma CIPA e que são eleitos os titulares e suplentes, ele já faz o envio dessa estabilidade lá para o SAP e você pode consultar a qualquer momento quais são as pessoas que têm estabilidade e por qual motivo. Controle de PCD, nós falamos, né? Então o sistema gera inclusive o laudo de PCD. Tá? A gestão vacinal, né, seja uma vacina obrigatória por conta de alguma exposição, seja uma campanha preventiva, como uma campanha antigripal, você pode fazer toda essa administração pelo sistema, o sistema gera a pendência de vacinas, e aí você faz a regularização disso. Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, né, que é um processo relevante porque tem impacto lá em folha de pagamento, né, então a gente tem a interface com a folha de pagamento aqui, o GNU manda a informação para o SAP, para os infotipos 14 e 16, né, conforme for o caso aqui, e ele cessa, tanto para iniciar a necessidade de um pagamento, quanto para acessar um pagamento em andamento. Os relatórios legais aqui, eu coloquei os principais, PCMSO, PPRA, PPP, LTCAD, tá? Então, os principais relatórios legais a gente tem dentro da solução. Além dos relatórios legais, a gente tem os relatórios gerenciais, tem uma porção aqui de relatórios para dar subsídio para as áreas, para tomada de decisão, tá? E aqui os eventos de E-Social de SST, eu não citei aqui os eventos porque constantemente tem essa questão de, são 3, até pouco tempo eram 6 eventos, né? Então agora caiu aí na última revisão, na última versão, agora são somente 3 eventos de SST, né? Então, mas enfim, se fossem 4 ou se fossem os 6, todos os eventos de SST estão inclusos aqui dentro da solução, tá? Alguns prints de tela aqui, pessoal, só para que vocês tenham um pouquinho de noção em relação à questão de amigabilidade que eu estava comentando. Isso aqui, para quem está acostumado com o SAP, é claro, muito mais simplificado, mas vocês estariam vendo aqui uma PPOME, né? Eu estou vendo uma empresa, dentro dessa empresa eu estou vendo aqui uma estrutura de filiais, dentro de uma filial que eu expandi, eu vejo setores, né? Setor aqui,
né? Dentro dos setores eu vou ter as posições e abaixo das posições eu vou ter as pessoas, né? Então aquele caminho OSP, né, de unidade organizacional, posição e pessoa, você consegue ver isso aqui de maneira bastante clara, né? Então, simplesmente expandindo aqui, você vai conseguindo ter uma visualização de quem está onde dentro de cada uma dessas filiais dessa empresa, tá? O sistema mostra ali em tempo real alguns dashboards, né, de informações relevantes para a saúde e segurança. Então, isso aqui não é relatório, tá? Ao se logar na solução, ele já vai mostrar esses dashboards aqui com algumas informações relevantes. Essas que a gente está mostrando aqui periculosidade e insalubridade, né? Casos de periculosidade e insalubridade mês a mês. Ele mostra uma figura aí dos últimos 5 meses, né? Então, esse número ele vai variando conforme os números vão mudando aí mês a mês. E, além de periculosidade e insalubridade, está mostrando aí também os EPIs entregues, né? Então, você consegue ter uma ideia ali do volume de EPI sendo entregue mês a mês, uma foto aí dos últimos 5 meses. Naturalmente, mas eu queria um período maior, eu quero ver mais informações do que somente o mês e a quantidade. Aí são os relatórios, tá? Dentro dos relatórios vocês vão ter esse detalhamento, daqui a pouquinho eu passo nisso lá para vocês. Aqui é uma imagem do GHE, né? Então a gente consegue, dentro da minha filial São Paulo aqui, eu consigo ver todos os GHS. Em cada um dos GHS eu sei quantos riscos existe, e quando eu clico aqui no risco, ele expande para me mostrar quais são esses riscos, né? Então aqui dentro eu tenho poeiras, eletricidade, postura inadequada, animais peçonhentos. Essas letrinhas correspondem ao tipo de risco, né? Então o animal peçonhento é um risco mecânico, lá de acordo com a norma, a postura inadequada é um risco ergonômico, a eletricidade lá, ela se caracteriza, até por conta do E-social ali, ela vem como outros lá dentro, tá? Mas seria um risco aí de acidente, e o risco poeiras, que é um risco químico, né? Então aqui dentro você faz toda a avaliação qualitativa desse risco, medição do risco, e tudo isso vai servindo de parâmetro para outros processos, né? Aqui é a tela de entrega de EPI, a mesma coisa, tá? De novo, e aí trazendo a importância do GHE. Então, com base nos GHEs e nos riscos do GHE, o sistema ele monta automaticamente o enxoval de EPI para cada colaborador. Então, ainda que você tenha lá 100 EPIs na sua base, não significa que para esse colaborador aqui, Adrian, vão ser mostrados os 100 EPIs. Vai ser mostrado somente aquilo que tem relação com a exposição lá do Adrian, né? Então, a área não precisa ficar adivinhando, putz, qual que é o EPI que eu preciso fornecer para essa pessoa, porque ele só vai dar a opção de fornecimento daquilo que tem relação com a exposição do colaborador. Mas eu tenho eventualidades onde o colaborador precisa retirar um EPI que não faz parte da exposição do dia a dia dele. Vai permitir também. Tem uma outra funcionalidade específica para isso, né? Para quando eu quero fazer uma entrega de um EPI que não está dentro das regras de exposição do colaborador. Aqui nessa funcionalidade também que a gente tem a integração com o MM, né? Então, para os clientes que utilizam o SAP MM, você vai escolher os EPIs que você quer fornecer e você vai aqui gerar reserva, né? Então, ele dispara uma reserva lá para o SAP, qualquer inconsistência de dado, erro, falta de estoque, tudo isso, ele se comunica em tempo real com o SAP e devolve a informação aqui. Se tudo estiver certinho, ele vai gerar a reserva, o número de reserva, e aí depois essa reserva vai ser baixada também utilizando o GNU com integração no SAP. Se você, não tenho o MM ou não quero usar o MM, você vai para a entrega direta, né? Que aí a gente não está mais fazendo a gestão de estoque, mas a gente continua ainda fazendo a gestão de entrega para dar subsídio para PPP, para E-social, por exemplo, tá? E aí, naturalmente, ele vai deixar você ver as últimas entregas ou as últimas reservas, conforme for o caso aqui. Aqui também tem a biometria, né? Então, no momento que eu for entregar, ele vai me perguntar se eu quero registrar essa entrega através de biometria, com a ficha física ou com a senha, né? E aí é decisão minha qual caminho utilizar. Acidentes e incidentes é um processo bastante crítico, né, e conhecido dentro de SSD, então acidentes acontecem, eles precisam ser registrados, investigados, ações são criadas, CAT precisa ser criada, ausências às vezes surgem daqui, né, o colaborador precisou se afastar, afastamento e INSS, é um processo bastante abrangente, a solução atende, e a partir daqui ela gera subsídio lá para o 2210 do E-social, tá?
Aqui a CIP, eu comentei com vocês, né, então, de acordo com a NR5, tá, então a CIP ela está toda em acordo com a NR5, você coloca aí o início de mandato, ele vai gerar para você fim de mandato, ele vai fazer a contagem automática, né, o dimensionamento automático de titulares e suplentes de acordo com o KNAI dessa empresa, a quantidade de funcionários, o KNAI gera o grupo de CIPA, e esse grupo de CIPA está lá, gera um dimensionamento na NR5, ele traz para cá automaticamente. Então, para uma empresa com o porte dessa aqui, ele está dizendo que eu preciso de 4 titulares e 3 suplentes. Ele já traz para mim automaticamente o período de candidatura, é o período de acordo com a NR5, pelo menos 15 dias para as pessoas se candidatarem, já propõe a data de eleição, né? Então ele já propõe essa data de eleição, ela tem que ser 30 dias antes do início do mandato, então ele já traz tudo certinho, e aí ele me dá a opção de escolher se eu quero fazer uma votação online, então vai ser tudo via sistema, as pessoas vão votar via sistema, ou se eu vou fazer uma votação offline, aí ele não controla a votação, eu só vou ter que informar para ele, fazer essa contagem externa e informar para o sistema quantos votos cada candidato teve, né? E além disso, o dimensionamento é importante, normalmente o dimensionamento é com base na quantidade, o dimensionamento de titulares e suplentes, é com base na quantidade atual de funcionários, né? Então, a gente tem alguns clientes do setor agrícola. O setor agrícola trabalha com sazonalidade, né? Então, dependendo do período que a CIPA acontece, o dimensionamento ele acaba sendo maior porque é um período de safra, né? Então, o sistema permite fazer o dimensionamento com base numa média anual de funcionários. Aí ele faz a média ali, safra entre safra, para gerar um número mais razoável aí de titulares e suplentes, tá? A gestão de terceiros, nós falamos aqui sobre, falei lá atrás, sobre a questão de controle documental e de treinamentos, né? Então, eu consigo saber as empresas que estão aqui dentro da minha empresa, quais são os colaboradores dessa empresa que trabalham aqui dentro, se estão ativos ou inativos, se a documentação e os treinamentos estão em dia, né? Esse vermelhinho aqui indica que essa pessoa tem treinamento pendente, se ele tivesse que voltar a trabalhar aqui, a gente teria que regularizar os treinamentos dele. Tá? Aqui a questão de treinamentos, como eu falei para vocês, eu digo que eu crio regras de treinamentos, né, seja por todo mundo que estiver no GHE tal tem que fazer tal treinamento, todo mundo que estiver exposto a um risco tal tem que fazer tal treinamento, ou tantas pessoas naquela unidade tem que fazer tal treinamento, e aí ele gera as pendências e eu começo a fazer a regularização com base nisso. Ele permite eu subir, inclusive, criar turmas, né, como vocês estão vendo aqui, faço a criação de turmas, indicação de instrutores, faço upload de certificados de treinamento, tá? Aqui o controle de exames, né? Então a gestão do planejamento de exames, aqui a gente está falando de periódico, né? Então eu simplesmente coloco aqui setores ou GHEs dentro de uma determinada filial e digo o tipo de exame, ele vai me buscar todo mundo que está com pendência de exames, né? Então essa pessoa aqui tem, além do exame clínico, tem alguns outros exames pendentes. A partir daqui eu parto para o agendamento. É claro, aqui está mostrando somente uma pessoa, né? Aqui eu poderia estar mostrando várias pessoas e agendar várias pessoas de uma vez só, tá? Um processo bastante rápido aqui, automatizado. A gestão de absenteísmo, então, eu estava falando para vocês que são aqui as ausências, recebo o atestado, lanço o atestado aqui no GNU, ele manda esse atestado lá para o SAP Infotipo 2001, ele faz o controle de ausências nos últimos 60 dias, né, para caracterizar ou não a ida, um eventual afastamento para o INSS, tá? Então, ele faz esse controle também. Aqui é a gestão de afastado em si, né, onde a empresa passa a acompanhar o afastado, perícia, retorno INSS, o retorno do médico assistente, tipo de benefício, exame de retorno ao trabalho, todo esse controle é feito por aqui dentro da gestão de afastados. Aqui a gente está dentro do prontuário médico. Dentro do prontuário médico vai ter aqui várias abinhas, essas abinhas com informações, né, de sinais vitais, várias informações, o próprio questionário médico que é totalmente configurável, né, então as perguntas que o médico quiser, que o médico da empresa corporativamente quiser, elas vão constar aqui dentro. A parte de exames também, todos os exames que lá atrás estavam pendentes, uma vez agendados, eles vêm aqui para dentro. Esse é um exemplo aqui de uma audiometria, por exemplo, com todos os campos para serem preenchidos, ele gera o gráfico audiométrico. Se eu não fizer audiometria dentro de casa, se for uma audiometria feita externa, eu posso fazer o upload daquela imagem da audiometria aqui dentro do sistema, tá? Isso aqui vai gerar subsídio para o meu PCA, vai gerar subsídio também para o 2220 de social, tá? Os principais relatórios legais, a gente tem PCMSO, PPRA, está tendo a mudança aí de NR, né, então vocês devem saber disso, esse PPRA está deixando de existir a partir do ano que vem,
e vai vir um outro documento no lugar dele, né, em substituição ao PPRA. O PCMSO continua existindo, o PPP, relatório anual, PCA, LTCAT, tá? Então são relatórios padrão aí da área de SST. Além disso, relatórios não legais, mas relatórios de indicadores, né, para as áreas, né? Todos os processos dentro do GNU, eles vão gerar algum relatório. Esses relatórios dentro do GNU, vocês vão conseguir visualizá-los tanto em formato gráfico, como eu estou mostrando aí para vocês, como em formato de tabela exportável para o Excel. Então, ele gera lá uma tabela, que se aqueles gráficos que estiverem na tela, como esses que vocês estão vendo, desse legal, mas eu precisaria de um gráfico adicional, ou de algum indicador adicional. Você pode exportar aquele relatório para o Excel e trabalhar essa extração lá da maneira que você desejar, mas todos eles, por padrão, já trazem alguns gráficos em tela para vocês, tá? Aqui alguns dos principais clientes, a gente está acabando, vou passar a palavra para vocês, pessoal. Alguns dos principais clientes, e eu gostaria de fazer uma menção especificamente aqui em relação à Klabin. A Klabin foi o cliente que eu falei para vocês que nós fizemos uma implantação em 8 semanas, em 2 meses, tá? Em 2019, no primeiro semestre de 2019, e a Klabin ela vai participar da 23ª conferência da ZUG, né, que está prevista agora para agosto, onde a Klabin vai falar desse case de implantação, né, dos desafios que eles tinham antes, do projeto, dos desafios de projeto, do tempo de projeto, e do pós-projeto, né, de como está sendo aí depois de mais de 12 meses já de sustentação, de utilização da solução, tá? Além de outros clientes aí que vocês estão vendo. E eu pretendia falar menos, pessoal, eu vou encerrando por aqui, abro para vocês fazerem perguntas e deixo também à disposição de vocês, vou compartilhar com a Rose essa apresentação para que ela possa divulgar para vocês, mas havendo a necessidade a gente pode aprofundar, fazer alguma rodada mais específica com alguns de vocês e fazer aprofundamento conforme a necessidade. Sem mais delongas, passo a palavra para vocês, tá? Eu estou dando uma olhada aqui no chat, eu não sei se a Rose está com a gente aqui acompanhando, Rose, eu estou dando uma olhada, né? Uhum. Legal. Eu não sei se... eu estou aqui no ícone do chat, eu acredito que não tenha pergunta aqui, eu poderia dar uma navegada dentro do ambiente se ninguém tiver nenhuma pergunta aí para fazer. Bom, então eu vou dar uma navegada só para eu mostrar a carinha, e aí quem quiser fazer alguma pergunta, a gente responde, tá? Bom, então essa é a carinha inicial que eu falei para vocês, né? Então quando você se conecta aqui, ele já vai te dar algumas informações iniciais. Então aqui eu tenho uma empresa com 301 funcionários, 8 posições em aberto, 2 clínicas credenciadas, né? Isso eu posso ter um médico próprio na minha empresa que faz o atendimento dos meus funcionários, ou eu posso trabalhar com clínicas externas. Essas clínicas externas também podem utilizar o sistema, tá? De modo que toda a informação de saúde dos funcionários fiquem dentro da solução, você não precise ter nada em papel, tá? Então, aqui dentro de empresa, eu consigo ver a parte de informações que vem lá de RH, por exemplo, né? Então, se eu venho aqui em funcionários, deixa eu pesquisar aqui uma filial, por exemplo. Para quem estiver habituado aí com o SAP, é um pouco de PA30, né? Então, você vê o funcionário aqui, a informação dele, se ele estiver afastado, vai dizer que ele está afastado, se estiver desligado, vai mostrar que está desligado, mas são informações cadastrais, né? Não são todas as informações cadastrais que estão no SAP que vêm para cá, tá? Então, são só informações que são relevantes para a área de saúde e segurança. Eu digo isso porque, às vezes, existe uma preocupação de que, mas tem informação salarial aí? Não, não tem informação salarial aqui porque não é uma informação relevante para se ter aqui do nosso lado, tá? Então, só vem para cá informação relevante para a saúde e segurança, tá? Então, um espelhamento cadastral de informações do SAP, tá? Dentro de segurança, a gente tem
Perdão. A gente tem as funcionalidades, né, que a gente chama aqui de funcionalidades ou aplicações de segurança. Acho que eu escutei um barulhinho aqui. Tem uma pergunta aqui, como funciona o processo de um candidato virar funcionário? Bom, Matheus, duas formas, tá, Matheus? Aí vou voltar um pouquinho nas interfaces, né? Então, tem a possibilidade de o candidato vir via SuccessFactors, para aqueles clientes que utilizam, ou esse candidato vir diretamente via SAP, né? Então, via SuccessFactors, ele nasce como um candidato na base do Success. Ele nasce como candidato na base do Success e dentro do pipeline de recrutamento, lá na área de recrutamento, vai ter caixinhas lá e uma dessas caixinhas vai ser a caixinha de exame médico. Caindo nessa caixinha de exame médico, ele desce para o GNU como candidato, é um candidato, ainda não é funcionário, não tem uma matrícula SAP, por exemplo. Ele vai passar por todo o processo de agendamento e realização do exame admissional e o médico vai dizer que ele está apto ou inapto, né? Vamos considerar o melhor cenário aí, que é o caso que ele está apto. Quando o médico diz que ele está apto, volta uma interface do GNU para o Success, para o recrutamento do Success, dizendo que ele está apto. O recrutamento dá andamento nesse candidato, então, que digamos que é o candidato que vai ser admitido. Em algum momento, dentro do SuccessFactors, esse candidato vira funcionário, ele vai descer do Success pro SAP, agora sim como funcionário, porque até então, veja, ele não existia no SAP, ele estava somente no Success. A partir de agora, ele desce para o SAP como funcionário e é replicado para o GNU. O GNU reconhece ele através do CPF, porque ele como candidato veio o CPF dele e agora está vindo ele como funcionário. O GNU cruza a informação do CPF e entende que aquele candidato é essa pessoa que está vindo agora como funcionário e aí ele unifica a base de candidato e funcionário, fazendo com que aquele admissional passe a existir agora dentro do perfil dessa pessoa que passa a ser um empregado da empresa, tá? Não sei se era essa a dúvida. Isso pensando em SuccessFactors, naturalmente, mas dentro do SAP funciona de maneira similar, porém com o recrutamento do SAP, né, o módulo de recrutamento do SAP padrão, standard. Né? Não tem o módulo de recrutamento do SAP aqui na minha empresa. Você poderia ainda assim criar o candidato direto dentro do GNU. Tá? Então você entra no GNU, cadastra o candidato, logicamente não tem esse outro sistema para ficar mandando informação, ele nasce como candidato, se o médico der o apto para ele, ele fica ainda em stand-by aqui como candidato. Quando ele for admitido no SAP, ele vai descer para o GNU de novo, e aí o processo é o mesmo. Identifica pelo CPF e unifica o registro. Aquele que era o candidato passa a ser um funcionário. Tá joia? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Pessoal, são 16h48 aqui, Rose. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu passo para você... De nada, Matheus. Eu passo para você... para talvez fazer um encerramento, ou se você achar que vale a pena, a gente pode seguir, não está tendo muita pergunta. Se você achar que é suficiente, a gente faz encerramento, ou se você achar que vale a pena, a gente segue um pouquinho na navegação. Hoje eu acho que você já apresentou tudo aqui, né? Foi uma excelente apresentação, aliás, te agradeço por isso. Eu acho que você pode, deixando aqui isso, deixa o seu contato já à disposição do pessoal, e aí se alguém tiver alguma dúvida posterior, eles podem encaminhar para você direto, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Perfeito, Rosa. Exatamente. Eu deixo aí, às vezes, na queima-roupa não tem pergunta, não tem dúvida, mas quem tiver dúvidas ou tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor e navegar e montar até uma POC, uma prova de conceito, a gente tem essa possibilidade de fazer isso aí de maneira individualizada com cada um de vocês. Basta nos acionar aí pelo telefone ou pelo e-mail, e aí a gente faz um planejamento aí, faz a apresentação individualizada, que aí às vezes é até mais direto, porque aqui às vezes são muitos cenários, né? De repente eu estou falando de um cenário de Success e alguém está ali do lado, poxa, mas eu não tenho Success, para mim isso não serve. Então a gente faz um negócio mais customizado de acordo com a necessidade de cada cliente, tá?
Perfeito. E reforçando o que você comentou, né, de compartilhamento do material, a apresentação ela vai ficar disponível no nosso portal, lá na pastinha Documentos, né, que é onde a gente salva as apresentações da ZUG, pastinha Documentos, Lives, Dux Innovation e a data da reunião, da live, tá bom? Então, quem tiver acesso ao portal, basta acessar lá e já pode fazer o download também da apresentação, tá bom? Vai ter o acesso completo aí ao conteúdo. E quem estiver aqui na live que não estiver associado à ZUG, por favor, eu fico à disposição para ajudar vocês aqui para fazerem parte da comunidade Azug também. E adianto que posteriormente pode ter outras lives da Dux, né? E o Gil deve vir aí com mais novidades para vocês, tá bom? Aproveito também para agradecer ao Gil, né, pela excelente apresentação, ao Marcel, que está aqui conosco, que ajudou a organizar, né, essa parceria da Dux com a ZUG, e também quero agradecer a todos os participantes e nos colocar aqui à disposição, né, a ZUG à disposição de vocês, para ajudar em tudo que vocês precisarem, tá bom? Um excelente dia a todos e até a próxima. Muito obrigada. Excelente, Rose. Muito obrigado pela oportunidade de novo. A gente espera seguir fazendo esse trabalho aí e tentando reforçar um pouco mais essa questão de... A gente sabe que hoje existe uma demanda de SST no mercado. Muitas empresas gostariam de ter uma solução não fora do SAP, e aí às vezes não tinha muita alternativa, e a gente vem hoje com uma alternativa mais alinhada com as diretrizes SAP para suprir esse gap que existe, que a gente sabe que existe no mercado de solução, tá? Perfeito, Gil. Muito obrigada. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde, tchau. Tchau.